Olá, sagitarianos. Quase boa noite aqui já. Já tá ficando bem escuro aqui, mas hoje a gente vai fazer uma tiragem de 10 dias para a vida amorosa. A gente vai ver nos próximos 10 dias como é que fica a vida amorosa de vocês, tá bom? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, então pode ser que ressoe com você, pode ser que não, tudo bem, é normal. Você pode me chamar para uma tiragem individual se você tiver interesse. Tem aqui o meu contato na descrição para você me chamar, tá bom? E se ressoar com você a mensagem, por favor, me conte nos comentários, eu vou gostar muito de saber, tá? Vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, porque o canal é novo, tô precisando de um empurrãozinho. E é isso, gente, vamos começar? Hoje é dia 5, então vai até dia 15 de novembro, mais ou menos, né? Até a metade do mês, pra gente saber o que que pode acontecer na vida de vocês aí, na vida amorosa, tá bom? Então vamos pedir para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas de tarô eu veja as mensagens e as respostas que eu busco, né? Que minhas emoções, meus pensamentos, desejos e medos não interfiram na tiragem e na leitura, para que os sagitarianos recebam a mensagem mais limpa, clara e direta possível. Vamos pedir então para o tarô esclarecer para a gente o que pode estar acontecendo, o que vai acontecer na vida amorosa do sagitariano nos próximos 10 dias. Vamos lá, tarô, por favor. Dois de espadas, rei de paus, as de paus, imperatriz. Já já tiro mais cartas, mas vamos começar aqui. Dois de espadas, gente. Vocês estão na dúvida de alguma coisa? Tem alguma coisa que está acontecendo que está deixando vocês bloqueados, sem saber para que decisão tomar? Vou falar para vocês, tomem a decisão logo, porque as cartas que vêm a seguir estão lindas, tá? Ó, temos um rei de paus, um as de paus e uma imperatriz, tá? A gente tem um casal aqui, ó, um rei e uma rainha com as de paus no meio. Seja lá o que você tem dúvida, corta essa dúvida. Vai pra frente, age. O as de paus é ação, vai lá e faz acontecer, porque esse casal aqui, ó, tem tudo pra dar certo, tá? Tem muito desejo aqui envolvido entre vocês. Então, se você tá na dúvida, por exemplo, se você assume ou não assume o relacionamento, se você eh, continua ou não continua com a pessoa, né? Às vezes você ficou com um ficante ali, a primeira vez você ficou com uma pessoa uma vez, aí você não sabe se você dá continuidade ou não, né? Não tem certeza, às vezes você acha que tem algum impedimento, mas eu vou falar pra você, se você ficar com essa pessoa, se você decidir começar uma relação com essa pessoa, um envolvimento com essa pessoa, vai ser uma relação de muito fogo, de muito desejo, tá? Porque, ó, a gente tem pausa aqui. Oh, caramba, eu tô errando. A gente tem cartas de paus aqui que falam muito sobre desejo, sobre paixão, sobre vontade. E a gente tem uma carta muito amorosa aqui, né? Que é a rainha, que é a imperatriz, desculpa, que é uma carta de nutrir a relação, né? Da confiança, do carinho, de uma relação que pode dar frutos a longo prazo, né? Que vale a pena investir. Então, o que está mostrando aqui para vocês, sagitarianos, é que vocês precisam sair dessa dúvida, porque o que tudo indica, a pessoa aí que você tem dúvida, parece que já existe uma pessoa que você tem dúvida em relação a ela, né? Então, o que está dizendo aqui, ó, não tem por que ter dúvida. Olha como que tá bonito isso aqui. Mas a gente vai tirar mais cartas para entender melhor o que que pode estar acontecendo de repente, né? A gente vê aqui o motivo da sua dúvida, alguma coisa que você sabe, alguma coisa que você vai descobrir. Então a gente vai tentar identificar aqui com mais cartas do tarô, tá bom? Então vamos tirar mais cartas, vamos ver o que que pode ser. O que que mais pode ter aqui na vida amorosa do sagitariano nesses próximos dias? Mostra pra mim, tarô, o que mais pode ter? Papisa, seis de paus, seis de copas, julgamento. Gente, já sei porque que vocês estão na dúvida. Lembrando que é uma tiragem coletiva, então pode ser espelhada. Então, às vezes, vocês estão se envolvendo com a pessoa que você percebe que ela está em dúvida, tá? Motivo da dúvida? Passado. Tá? Seis de copas, que é uma carta que fala de passado, de nostalgia, de lembranças, de laços do passado, e julgamento, que também é uma carta que remete a passado, de pessoas do passado, né? De acontecimentos do passado. Essas duas cartas falam de passado. Isso deixa a pessoa na dúvida, ou você na dúvida, tá? Então, o que que acontece? Tem algo guardado, né? Pode ser um sentimento por um ex,
né? Pode ser um sentimento. Eu tô vendo que não é um sentimento ruim, né? Então ele não pode falar assim, o passado tá me deixando na dúvida se eu entro numa nova relação porque eu tô traumatizado. Não. É um passado bom, tá? Que tá deixando a pessoa, você ou a pessoa na dúvida, né? É aquela dúvida, será que eu ainda tento com o ex? Será que eu ainda gosto do ex? Né? Será que o ex ainda gosta de mim? É uma coisa que assim é sentida em silêncio, né? Não sei qual que é a situação do ex, mas a pessoa, você ou a pessoa que está com você que está na dúvida aqui, tem isso aqui, ó. Essa dúvida, essa, esse sentimento interno, escondido lá no fundo, de que sente alguma coisa pela pessoa do passado, tá? A gente vê o seis de paus aqui, tá? O que que esse seis de paus me fala? Como tem duas cartas de passado que saíram junto aqui, mais a da papisa, esse seis de paus me fala mais sobre como a pessoa ou você se sentia com o ex, tá? Então é uma lembrança de como você se sentia bem, valorizado, reconhecido, validado, como aquilo te fazia se sentir bem, tá? Então tudo isso é um sentimento muito escondido, muito profundo, muito interno, muito quieto, né? Então pode ser que essa dúvida seja uma dúvida realmente que não que a pessoa fale para você estou em dúvida, ou você fale para a pessoa estou em dúvida. É uma coisa que você sente, ou a pessoa sente, e faz o outro ter a sensação que você tem dúvida, né? Ao que tudo indica, vocês têm tudo para dar certo. E essa pessoa é uma pessoa nova, ou as de paus, é uma coisa nova, né? E existe uma dúvida de botar para frente, se comprometer ou não, porque existe um passado que pesa ainda, que existe sentimento, né? Então, o que o tarot tá falando? Se você se abrir para o novo, se você sair dessa dúvida, se abrir para o novo, tem tudo para dar certo, sabe? Mas nós estamos vendo aqui que existe um sentimento com o passado, né? Não é uma coisa que foi cortada, né? Então isso também pode ser que mostre que você vai entrar numa relação muito boa, mas você vai entrar na dúvida, né? E isso, de certa forma, pode ser uma coisa que leve ao relacionamento desgastar, não ficar tão legal, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai perguntar pro baralho cigano o que que ele pode falar sobre essa situação pra gente, tá? Pra gente entender melhor o que que pode, enfim, o que que ele pode mostrar pra gente aí que dê algum norte, né? Vamos ver. Vou pedir pro baralho cartas aqui pra falar sobre a situação do sagitariano aí nos próximos 10 dias. Trevo, coração, flores, serpente, cobra, né? Rato e montanha. Gente, sabe o que que eu vejo? Primeiro de tudo, para você realmente não entrar na dúvida, tá? Você precisa cortar essa dúvida? Precisa. Mas não entrar na relação com dúvida. Por quê? Apesar de ser uma relação com potencial maravilhoso, né? A gente vê aqui uma carta da sorte, uma carta de amor, uma carta de alegria, é uma relação que pode trazer muita coisa boa para você, tá? Mas você entrar, é como eu disse, né? Se você entrar num relacionamento com dúvida, pode ser que desgaste e não fique tão legal. Saiu justamente uma carta de desgaste aqui, gente. Sabe? A pessoa com que você vai se relacionar, que tem tudo para dar certo, pode se sentir traída. Sabe, como assim ele tá comigo, mas ainda pensa na ex, né? Como assim? E você também, se esse for o seu caso, não entra, porque a pessoa vai se sentir traída, né? Aí, de alguma forma, pode ser, não apareceu nenhuma carta de revelação, tipo livro ou chave aqui, mas de alguma forma a pessoa pode sentir, né? Porque, por exemplo, ó, se você é a pessoa que tá se relacionando com alguém e tá sentindo que ela tá na dúvida, você já tá sentindo algo, né? E aí, de repente, a pessoa começa um relacionamento com você e você tem mais certeza de que essa pessoa está na dúvida, pode ser que você se sinta traída, né? Que você sinta que talvez a pessoa tenha outra, que a pessoa está fazendo alguma coisa errada com você e você não sabe. De alguma forma, você vai se sentir enganada de alguma forma. E vice-versa, hein, gente? Se for espelhado, aí é aquilo lá. Pode ser que seja você sendo essa pessoa entrando na dúvida. Não entre na dúvida, isso vai gerar um desgaste. A pessoa vai se sentir traída, tá? E isso vai acabar sendo um problema, porque a montanha fala de obstáculo, né? Muitas vezes ela pode falar de superar obstáculo, mas muitas vezes ela fala do próprio obstáculo, do próprio desafio, tá? E talvez se você superar esse desafio, que é esse passado que pode desgastar, você vai viver o que a gente viu nas outras cartas, entendeu? Porque esse é um relacionamento que tem esse resultado, tá? Mas se você entrar com dúvida, você vai passar por isso aqui, ó.
tá? Pelo desgaste, pela sensação de traição, né? Agora, se você usar essa montanha para como um símbolo de superação, você chega aqui, tá? Agora, se você se manter na dúvida, ou você vai perder a pessoa porque a pessoa tá gostando, tá querendo, mas você vive na dúvida e não decide, ou você entra no relacionamento com dúvida e vai gerar isso aqui. Então, assim, a dúvida é o problema. Você tem que decidir. Às vezes é difícil decidir, às vezes é difícil. Às vezes é difícil superar um passado. É difícil superar um passado, mas assim, às vezes até o sentimento pode continuar existindo, mas o que não pode existir é a dúvida, tá? Não é incomum a gente ainda ter algum sentimento por uma pessoa, mas conhecer outra pessoa legal que pode dar super certo e a gente entrar na relação. Mas ainda que a gente tenha esse sentimento passado, a gente não tem dúvida de que tá no passado. Aquilo é passado, entendeu? E aí a gente começa um relacionamento. Agora, se você ainda tem dúvida, se volta ou não volta, se gosta, se não gosta, se quer ou se não quer, aí não. Aí é a dúvida que tem que ser cortada realmente, tá? Porque senão a coisa não vai dar certo e podia dar muito certo. Então, sagitariano, se você tá vivendo essa dúvida em relação a uma pessoa nova que você está conhecendo, se você sente que você ainda tem um passado amarrado, você tem que tomar uma decisão, tá? Agora, se você está se relacionando com alguém que você sente que está na dúvida, você pode ter certeza que essa pessoa tem dúvida sobre um ex ou uma ex, tá? E aí é aquilo, é uma decisão, né? Se você tenta, se você continua, se você insiste ou se você age como uma imperatriz ou como um cavaleiro ou como um rei de paus, que são cartas até com a energia parecida nesse sentido de ser decidido, de saber do próprio valor, de saber aquilo que quer, né? E aí você se valoriza e sai, né? Mas é uma questão de você ver aí qual que é o seu momento. Então, se ressoou essa mensagem com você, se você está passando por uma energia desse tipo, né? Uma situação assim, que você já percebe que tá assim, por favor, comente para eu saber, tá? Que eu vou ficar feliz. E é isso. E se você quiser saber mais da sua vida amorosa, me chama para uma tiragem individual. Espero que você tenha gostado, Sagitariano. Até mais.